Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia, galera, bom dia. Hoje, sexta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Verônica? Bom dia! Como Flor vai? do dia. Vou bem bonita. É, você tá sumida da gente. Tô não, gente. Semana passada eu senti sua ausência. Ai, gente, trabalhando demais, né? Trabalha. Ligou pra mim e falou, Bia, não aguento mais pagar rescisão. Tô desse jeito, trabalhando pra pagar rescisão de funcionário. Wesley, bom dia! Olá, bom dia a todos, né? Sextou, né? Verônica, você tá um sorvete de baunilha. Baunilha não, de framboesa. A cor da... Gente, todo Gente, dia mas tem ele é uma apelido inveja, diferente. não é? A inveja dele Não, mata, mas fica né? linda. Tá linda, tá de parabéns. Obrigada. Bom, galera, hoje, como hoje é dia da medicina aqui no Papo Calcinha, sexta-feira, nós trouxemos um convidado super especial, assim, tá difícil pescar esse rapaz aqui, viu? Liga, ele não tem agenda, mas graças a Deus ele conseguiu um tempinho pra gente. Eu acho que já fazia um ano que ele não vinha. Tô falando que tá difícil, não tá? Você Sim. mesmo tentou várias vezes, Várias né? vezes. Ele tava em viagem, era congresso, era muito paciente, não dava certo. Hoje ele resolveu retornar à casa. Gente, doutor José Vicente, bom dia! Vou aderir a vocês aí. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer sempre estar aqui. É que realmente estava um pouco corrido, mas eu vou me preparar para vir mais vezes com vocês. Pode ter certeza que eu adoro estar aqui com vocês. É um prazer conhecer o Wesley, então faz tanto tempo que eu não venho, né, Wesley? Então acho que a gente não tinha se conhecido. Então é um prazer estar aqui com vocês. Depois que você falou isso, então, a gente vai começar a agenda do ano de 2025. Você vai estar programado umas 5 vezes nessa agenda, então... Combinadíssimo. Anota aí, Já tá na agenda, hein? Doutor, nós vamos falar sobre o que hoje? Eu acho que o tema mais interessante agora é pra gente falar um pouquinho de esporte, né? Que é tão importante e o quanto ele é benéfico para a saúde de todos, né? Em todas as áreas hoje da medicina, prescrição, o paciente tem que sair com escrito no prontuário. Lá, tô com dor de cabeça, vamos tomar dipirona de 6 em 6 horas e atividade física. Então, hoje eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre atividade física, intensificar esse pedido, tirar as dúvidas sobre isso. Então, vale a pena a gente falar um pouquinho de atividade física e coração. Olha aí, gente, o doutor Zé Vicente está aqui hoje, vai falar um pouco pra gente. Ele é super esportista, gente, ó. Eu vejo ele todo dia na academia. Enquanto eu tô treinando a boca, conversando com todo mundo, ele tá malhando certinho lá, viu? Você já viu, Wesley? Eu não sei se você viu, porque você vai uma vez Eu já na vi semana, de vez né? em quando lá, você conversando na academia. De vez em quando, né? Olha, gente, então, ó, assunto hoje com o doutor Zé Vicente, cardiologista na cidade de Rio Verde, é esporte, gente. Esporte e coração. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. Papo Calcinha. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui hoje com o Dr. José Vicente, cardiologista na cidade de Rio Verde, que vai falar um pouco pra gente sobre esporte, sobre atividade física, o tanto que é benéfica, gente. Não só, né, vai prevenir aí suas doenças cardiovasculares, mas assim, eu vejo que todo mundo que chega aqui, Verônica, todos os médicos, todos os profissionais da saúde, eles batem nessa tecla. Não é verdade? Muita gente tem esse preconceito. Preconceito não, fala assim, não, mas eu tô com um problema de saúde, eu não posso de jeito nenhum praticar um esporte, que eu vou piorar. Não vai piorar, né? Vamos ver o que o doutor Zé Vicente fala sobre isso, né? Doutor, então, primeira pergunta aqui. Tem alguma ligação atividade física com doenças cardíacas ou não? Bia, essa pergunta é muito interessante porque o primeiro estudo que foi realizado sobre atividade física e doenças cardiovasculares foi feito na Inglaterra, onde tem aqueles ônibus que são de 2 andares, né? Então compararam o motorista que vive aquele estresse do trânsito com o cobrador, que precisava subir as escadas e cobrar de todo mundo a passagem. E foram avaliar que os cobradores apresentavam muito menos doenças cardíacas do que os motoristas. Então, a partir daí, começou a se desenvolver um plano de atividade física para diminuir doenças cardiovasculares. Então, você que acha que não tem influência nenhuma, que meu pai nunca fez nada e viveu 95 anos, esse é um grande exemplo. Então, as atividades, um mínimo de passos por dia, já começa a diminuir a possibilidade de doenças cardiovasculares, entre outras doenças aí.
Olha aí, gente, tá vendo? É importante exercitar, hein? Então, aquela famosa frase, subir a escada já vale a pena? Então, realmente já vale a pena, doutor. Não, se puder, quem mora em prédio, se puder subir a escada, já ajuda muito. A gente fala que só da gente conseguir de 6 mil a 10 mil passos por dia, a gente já tem uma diminuição de 30% das doenças cardiovasculares. Então, eu tô assim… bem na fita. Ó, você anda muito? Não, eu subo aquelas escadas minhas da clínica umas 10 vezes no dia. Porque muita gente fala assim, porque o exercício físico, né, tem uma diferença do exercício físico da pessoa fazer lá uma caminhadinha, uma corridinha ali no parque. E aquele exercício fala assim, não, a pessoa fala, não, eu já vou a pé pro trabalho. E aquilo ali, ele já tá fazendo um exercício, né? A pessoa que tá indo a pé pro trabalho, alguma coisa assim, aquilo ali já conta mesmo, aqueles passos ali pra fazer. É uma parte de um exercício, a pessoa tá exercitando, fazendo isso. Wesley, não é uma atividade que vai ter o resultado como a atividade física com frequência cardíaca alta, quando você tira mesmo aquela hora, coloca o tênis, isso sim vai ter uma prevenção maior. Mas com a ida ao trabalho, andando ou subindo as escadas de casa, você também já tem uma comparação com quem não faz nada muito grande. Então vale a pena se movimentar, mesmo que seja indo ao trabalho, já é um início para a prevenção de doenças, principalmente cardiovasculares. O doutor Zé Vicente, a gente fala assim, antigamente, por exemplo, a gente falava muito, como você citou o exemplo aqui, meu pai não teve nada, né? Meu pai fez isso, meu pai… Mas o meu pai tava na lida na fazenda. Ele não parava um minuto, doutor Zé Vicente. Ele andava ali, cuidava de vaca, cuidava dos bichos, tudo, né? Às vezes plantava ali a hortinha dele. Então, ele movimentava o dia inteiro. Diferente da gente e não hoje em tinha dia. uma alimentação Não é? tão errada quanto a nossa de hoje. Isso, por favor. Então, os mais antigos, principalmente da fazenda, eles tinham um trabalho mais braçal, né? E é nítido, eles eram mais fortes, eles eram mais magros e faziam aquela atividade deles, a queima de caloria deles era maior do que a nossa, com certeza, né? Mesmo a gente indo em academia, não compara o que eles gastavam de energia e de atividade física. Então, assim, essa comparação é muito importante pra gente entender que era até mesmo trocar o canal, eles tinham que ir até a televisão. Não tinha controle, né? É verdade. A antena estragava, tinha que subir no telhado pra ficar lá. Vira, coloca um bombril. E eu acho que é importante comparar, porque hoje a gente tem a tecnologia que nos dá sobrevida. Então, se a gente parar pra pensar, hoje você pega um remédio pra pressão, você pega um remédio… Qualquer tipo de remédio, ele é muito moderno e o que nos dá condições de viver mais. Se eles tivessem a tecnologia que a gente tem hoje, eles já estariam hoje vivendo seus 110, 100 anos de idade, porque eles tinham um movimento do corporal muito maior do que o nosso. Isso é verdade. Então eu penso que hoje o que nos dá longevidade é a tecnologia de medicação, de medicamentos. Então o que a gente precisa agora é fazer a nossa parte da atividade física. E você falou que pro Wesley, a atividade física é diferente de exercício físico, num contexto geral de saúde. Sim, no contexto prevenção real mesmo, eficaz, é quando a gente coloca mesmo um shorts, um tênis e vai fazer atividade física, onde a gente tem uma frequência cardíaca aumentada. Então, assim, você tem que suar, você tem que ter um batimento cardíaco aumentado. Então, essa caminhada, batendo papo com as amigas, não resolve. Né, Wesley? É mais uma terapia. Por ali, favor. só pra conversar. Vamos fofocar dando uma volta no quarteirão. Tem que cortar palavras, né? A gente fala isso, né? Atividade física, o exercício físico tem que cortar as palavras. Eu vou te pedir uma coisa, quando você me vê na academia, você fala, Bia, vambora. Pode deixar. E eu evito, né? Doutor, falando em batimento cardíaco, cada pessoa tem um batimento, assim, ideal para atividade física ou não? É um batimento geral? Porque a gente fala assim, tem muita gente que eu vejo na academia bem assim, certinho, que ele tá ali medindo no relógio, enfim. Ele subiu na esteira, ele, né, programa a esteira para medir os batimentos. E muita gente que não tá nem aí. Isso causa algum problema pro esportista ou não? Para quem pratica e pretende um desempenho maior, vale a pena a gente fazer os cálculos da frequência cardíaca, né? Então, o mais indireto que existe é 220 menos a idade. Então, se a gente fizer o cálculo de 220 menos a idade, essa é a nossa frequência cardíaca máxima. Então quem tá nos ouvindo aí pode fazer essa continha, Pode, então. Então, vamos no meu caso, 42 anos, 178 seria o a ideal. minha frequência cardíaca máxima. Máxima, você fala a hora quando tá em atividade ali. Isso, a máxima. Pra gente ter ganho de
de queima calórica e ganho de capacidade física, a gente tem que girar em torno dos 85% disso. Então, quando faço uma atividade física, eu tenho que ter no mínimo 20 minutos por volta de 150, 140, 160 batimentos por minuto. Então, você tem que elevar ela mesmo. Isso, eu tenho que elevar, porque nessa frequência de 150, que é 85% da minha frequência cardíaca máxima, ali eu vou estar queimando caloria e ali eu vou estar ganhando condicionamento físico. Essa é a mais indireta, mais popular. Existem exames que nos dão isso com certeza, né? Que é o ergo espirométrico. Que é aquele que a gente corre na esteira com uma máscara. Ah, sim, Aquele nos dá a velocidade que você deve usar e a frequência cardíaca que você deve ter para conseguir os parâmetros ideais para o seu tipo de exercício. Então, cada pessoa, uma frequência. Então Seria não é igual isso. para todo mundo, né? Depende de acordo da idade, então, assim. O ideal é sempre fazer pela idade, né? E o tipo de exercício também muda um pouco. O da bicicleta, como tem um grupo muscular, que é as coxas, a gente tem esse ganho de energia mais rápido do que uma corrida, certo? Porém, a corrida movimenta mais músculos, né? Isso nós estamos falando em alta intensidade de exercício, de bastante força, né? Uma corrida de 12 km por hora e a bicicleta com uma carga bem pesada, acima de 100 watts. Seria isso, mais ou menos. Mas o ideal, para quem tá começando ou para quem não quer um alto desempenho, fazer o cálculo, 220 menos a idade, 85% disso, você fazer pelo menos 20 minutos nessa frequência. Então, voltando ao meu exemplo, 42 anos, 178, eu tenho que fazer 20 minutos numa frequência de 150 batimentos. Aí eu vou estar ganhando capacidade física e emagrecendo. Olha aí. Antes de eu entrar no intervalo, deixa eu te fazer mais uma pergunta, já aproveitando o gancho aqui. O ideal seria o quê, doutor? Eu fazer musculação, eu fazer uma atividade aeróbica. Por exemplo, eu corro todos os dias, então pra mim tá bom. Ou então eu ando de bicicleta todos os dias, tá bom. Ou seria conciliar essas atividades, enfim. Vou na academia todos os dias, faço um aeróbico no final de semana, como é que seria? Bia, voltamos a individualizar. Sim. Tá? É muito importante. Então, por exemplo, uma babá que trabalha com criança. É super importante que ela tenha um ganho de força muscular, porque ela faz agachamento, ela carrega o peso da criança no colo, né? Uma mãe. Então, você tentar colocar a atividade física que ela precisa conforme o dia a dia dela, né? Então, assim, a gente que trabalha muito sentado, tentar fazer um treino de força para garantir força muscular das costas, para que a gente não tenha dor lombar. Então, a gente precisa tentar conciliar a parte da musculação com o que a gente usa no dia a dia. Isso pensando em qualidade de vida, nós estamos pensando em estética, né? Então, no que a gente usa no dia a dia, e aí fazer um aeróbico, porque seria corrida, natação, bicicleta, para a gente ganhar capacidade física e resistência e melhorar o padrão cardiológico. Então, são duas formas. Uma é prevenir o seu dia a dia, de doenças do seu dia a dia, que é a musculação, e a outra, fazer a atividade física aeróbica para prevenir uma saúde cardiológica mesmo, ter uma saúde cardiológica melhor. Então, mas é a então, junção dos isso dois. Seria muito importante uma junção realmente dos dois, né? Sim. O que eu gosto de passar para os meus pacientes é diferenciar qual busca estética e qual busca qualidade de vida. É lógico que os dois buscam qualidade de vida, mas assim, existem alguns profissionais que trabalham mais agachado, esses precisam muito da musculação. Às vezes até mais que o cardiovascular, né? Que é o aeróbico. Então é muito importante a gente tentar conciliar os dois, pensando também no que ele faz no dia a dia. Isso realmente é muito importante. Até porque, né, doutor Zé Vicente, a gente consegue tranquilo ir lá fazer 30, 40 minutos todos os dias, né? Eu falo assim, mesmo que você não tenha tempo à noite, à tarde, mas você tem um tempinho de manhã, né? Isso vai da boa vontade de cada um, né? Da iniciativa de cada um, não é verdade? Sim, é muito importante, até pegando o gancho da pergunta passada, o que eu mais vejo hoje no meu consultório são pacientes, que eu tenho mais idosos no consultório, então são pacientes que fazem uma caminhada, faz até uma corridinha, mas não gosta de ir na academia. Tá? Aí qual que é a queixa principal deles hoje? Não consigo ir daqui em Goiânia porque minhas costas dói, porque meu joelho dói, ou porque
meu pescoço dói. Então, Porque eles não estão fortalecendo, então, essa musculatura. justamente, porque tem que ir pra academia para fortalecer essa musculatura e dar estrutura ao esqueleto. Então, a gente tem que ter essa conciliação da musculação com Com o o aeróbico. aeróbico. A musculação é importante, né? De todo Isso. jeito, ela é muito importante. Ela é essa- muito essa importante. questão. Então, hoje não dá mais pra, não, faz uma caminhada, tá resolvido. Não, tem que fazer também a musculação, tá? Olha aí, gente, falou o Dr. Zé Vicente, cardiologista na cidade de Rio Verde. A gente já volta com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui hoje, nesta sexta-feira, com um programa super interessante aqui, ó, com o Dr. José Vicente, cardiologista na cidade de Rio Verde. Tá falando aqui pra gente sobre a importância do esporte, atividade e exercício físico aí, gente, para prevenir doenças cardiovasculares. Um assunto super pertinente aí. Quem tá ligado aí nessa sexta-feira, vocês vão ouvir o Dr. Zé Vicente aqui, vocês vão mudar de vida, tem que mudar o estilo de vida aí. Quer viver mais? Ele acabou de falar aqui uma frase muito interessante que nós vamos repetir aqui. Hoje, nós vivemos muito mais, muito mais. Então, você tem que viver o quê? Viver bem, né? Você tem que ter disposição para cuidar dos seus filhos, dos seus netos aí, de viajar, de aproveitar a vida que você tem. Para isso, gente, você tem que mudar os seus hábitos de vida, do seu hábito de vida, né, Verônica? Sim, doutor, em relação aos pacientes que têm algum problema cardiovascular, algum deles tem uma restrição que não pode de forma nenhuma fazer algum exercício físico? Por exemplo, um paciente que deu um AVC ou sofreu do infarto. Verônica, isso aí também teria que individualizar esse caso, né? Mas o que tem de estudo mostra que a gente já inicia uma reabilitação de exercício físico na UTI desse paciente. Esse paciente acabou de ter o evento, logo depois que ele teve o evento, ele está na UTI, a fisioterapia já tem condições de iniciar uma reabilitação cardiovascular. Quer dizer, é lógico que a gente não pode submeter ele ao risco. Por exemplo, um que já teve um infarto, fala, vai fazer uma corrida na praça, ele vai correr um risco ali. Então é importante o cardiologista dele avaliar. E hoje existem métricas que a gente consegue dizer o quanto de velocidade que ele pode ter. Existem clínicas que fazem essa reabilitação do indivíduo no primeiro mês, até 3 meses, para que depois, agora você pode ir para a praça, fazer sua caminhada, tudo isso. Porém, a gente ainda insiste que é melhor fazer do que ficar em casa. O risco de não fazer é maior do que ficar em casa. Olha. É maior. Então, assim, hoje, qualquer pessoa, é importante a pessoa... eu vou começar a fazer um exercício físico, vou pra academia. É importante ela fazer uma avaliação antes, ir no médico, saber se realmente... pra saber como que tá a situação dela, do corpo dela. Fazer uma avaliação cardiológica, alguma coisa assim. Antes de começar a fazer um exercício mesmo. Falar assim, eu vou entrar na academia, agora eu vou começar a pegar pesado e tal. É importante fazer essas... Muito importante, Wesley. É bom a gente também diferenciar isso, né? Se você pega um rapaz de 35 anos que quer fazer atividade física intensa, ele vai ter muito menos risco numa academia do que um indivíduo de 65 anos que nunca se cuidou e fala, fiz inscrição na academia, agora eu vou começar a correr, vou começar a fazer musculação. Então, assim, se todos tiverem a possibilidade de fazer a avaliação cardíaca antes da academia, é excelente. Mas a gente vive num país que a possibilidade não é tão... O acesso não é assim, não é pra todo mundo. Não é para assim, todo né? mundo, né? E aí a gente tem 2 escolas que estudam muito medicina do esporte, que é a escola americana e a escola italiana. Os italianos fazem em todo mundo as avaliações antes de liberar para qualquer atividade. Os americanos dizem que quanto mais você complica a atividade física, menos ele quer fazer. Então, se você faz um eletro, faz uma avaliação cardiologista, faz um teste da esteira, você vai impedindo ele vai desistindo de fazer. Então, a orientação nossa é, faça. Não precisa começar numa intensidade muito grande. Mas qualquer coisa que sentir, procurar o médico o mais rápido possível. Ô, doutor, por que a atividade física, ela previne essas doenças no geral? Porque todo profissional da medicina que vem aqui, ele frisa a atividade física. Todos, né? Sem exceção. O que é imunidade? Como é que a gente poderia falar de uma forma bem singela aí para quem está nos ouvindo? Assim, ela libera... 2 formas. Ela libera algumas substâncias no corpo que melhoram realmente a nossa imunidade
E ela retira do intracelular, que são aqueles antioxidantes, ela retira do intracelular, ela é como um lixeiro de coisa ruim do corpo. Então, a atividade física seria assim, tudo que é ruim é depositado dentro dos vasos, da célula, a atividade física vem e vai limpando e vai excretando através da urina, das fezes. Seria mais ou menos isso. Que interessante, né? Então, ele é um lixeiro do que é ruim pra gente. Aham. E assim, qual que é a importância dos exercícios cardiovasculares? Porque a gente, eu ouço muito aqui que é a diminuição da gordura no corpo. É só isso mesmo ou não? Não. A gente ainda hoje também estuda que existem os gordinhos que são saudáveis. Sim. Né? Então, assim, não é só a gordura que é um mal tão grande. É lógico que quem é obeso, você vai ter... Quando você estuda a vida dele, ele tem hábitos, às vezes, né? Que não são tão saudáveis. Sim. Mas a atividade física não, libera muitos hormônios. Até a gente fala muito hoje da atividade física para doenças psiquiátricas. Para o Alzheimer, para doenças neurológicas. Por quê? Alguns neuromediadores que também melhoram a cognição, que melhoram hormônios de felicidade. Então, assim, a atividade física, ela trabalha em todas as áreas do corpo. Com diminuição de câncer, com diminuição de doenças neurológicas, com diminuição de infarto, de AVC. Isso é muito importante fazer atividade física. A gente até ia perguntar isso aqui agora, isso da diminuição do infarto. Porque nós temos visto, né, ultimamente, por exemplo, eu perdi 2 grandes amigos, até funcionários aqui da rádio, com infarto. E eram pessoas, assim, ativas, mas sedentárias. Eu falo ativa na vida social, mas sedentária na parte da atividade do exercício físico. Isso conta demais, então. E assim, jovens, doutor, porque a gente não via antes pessoas jovens e o que morrendo, tá acontecendo muito são jovens. São agora. jovens infartando, um né? amigo que infartou com 30 Antes dos 40, com 30 e poucos anos. Né? Isso. Discorre um pouco pra gente sobre isso. Vamos lá, eu acho que isso aí é um pouco do meu ver dentro do consultório. Os pacientes hoje, na verdade, eu acho que esse nível de estresse que a gente vive é muito grande, né? Então, você pega um paciente jovem que infarta, você pode ver que ele tem ali algum nível de estresse alto, ele passou por alguma situação muito difícil, geralmente está associado a um nível de estresse muito alto, uma genética, e há também a falta de cuidado com o próprio saúde, então com o próprio corpo. Então, o indivíduo jovem que infarta, hoje, eu acredito sim que a influência genética, a influência do estresse está muito alta no indivíduo jovem, tá? Seria mais isso. Porém, existe doenças que a gente consegue modificar esse caminho e doenças que não. Por exemplo, a genética é uma coisa que a gente não consegue modificar. A gente nasceu com nossa codificação genética. Mas a atividade física, o sedentarismo, a gente consegue modificar. O colesterol, a gente consegue modificar. O diabetes, a gente consegue ter o controle. Então, aí que mora a nossa parte para evitar. Tá, então cada um faz a sua parte. Mesmo que ele tenha uma predisposição genética, eu posso, retardar isso daí, por quê? Por causa da prevenção, ou não? Por causa da prevenção, mudando fatores Mudando os genéticos. hábitos ali, né? A questão de Isso. alimentação, né? Exercícios, essas questões aí, consegue fazer. Doutor, e em relação ao uso, por exemplo, dos jovens, eles vão pra balada, ingerem bebida alcoólica, energético, algumas drogas, isso tudo influencia também em ter esse infarto mais precoce? Muito, né? Antes se falava que o álcool não tinha tanta influência, mas a gente nota que o álcool voltou a ter uma influência importante. Os energéticos, cara, é uma bomba de taurina, né? Então você usa cafeína, taurina, e essa frequência cardíaca aumenta. E aí quem tem problema de arritmia vai apresentar arritmia. Quem tem alguma artéria entupida pode ter um infarto. Então o controle desse... eu sou muito contra o energético, então até é difícil eu falar. Nossa, eu aqui. também, doutor. Pode falar. Eu Pode garanto falar aqui também, sua eu fala, odeio. viu? Eu acho que assim, a pessoa que usa energético, ela acelera o coração, ela não dorme bem. Então tudo isso é um problema que ela tá causando pro corpo ali naquele momento muito grande, né? Você aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, não dorme bem. Então isso é péssimo. Eu acho que existem outras formas da gente conseguir um pouco mais de energia. Hoje tem muito chá, né? Que as pessoas usam, que são mais naturais, com menos carga de energéticos com cafeína. Eu acho que vale a pena ter um pouco de cuidado quanto a esses hábitos aí.
E então, aos jovens que vão pra balada, tomem os seus cuidados aí. Apesar que... E a galera agora tá naquela onda do vape também, que aquela ali também é outra bomba, né? Que é aqueles cigarrinhos eletrônicos ali, que as Seria, pessoas doutor? fumam aquilo Ou ali como não? se fosse o dia todo. Aham. E aquilo ali também tem uma influência. Porque não tem aumento- fumaça igual um cigarro, né? Não, cigarro não é bom, mas a pessoa fumando uma coisa ali, que é aquele cigarrinho eletrônico, vejo muita gente ali. Danadinho, né? Mas você não, né, Wesley? Odeio, não gosto. Eu nem vou falar que cigarro que eu fico... Vigia, irmãozinho. Qual que é a influência? Eu vou voltar. Antes de você falar do vape, eu vou voltar um pouquinho, porque a gente falou do energético, a junção ainda, porque eu vi essa semana que morreu um jovem aí com a bebida, acho que chama Copão, que é o energético misturado com uísque. E essa junção também é extremamente prejudicial. O bebida alcoólica mais o energético tem um potencial de arritmia cardíaca muito grande. Tá? Então, isso aconteceu até com um grupo de amigos. A gente estava em São Paulo, a gente fazia cardiologia e esse amigo tomou energético e uísque. Ele desmaiou por arritmia na nossa frente. Olha aí. Mesmo? Então, assim, depois disso, eu falei, cara, não... É uma Não dá. combinação louca, hein? Aham. E ele fez uma arritmia que a gente chama de fibrilação atrial e desmaiou. Então, assim, é muito arritmogênico. Se a gente tiver noção... E os pacientes falam, doutor, eu fui numa festa, depois que eu tomei energético, eu só fui melhorar 2 dias depois, porque meu coração ficou acelerado. Aconteceu isso. Sem som. Eu também eu tive verdade. essa experiência ruim. Eu acho que por isso que eu nunca Eu quis tomei usar. uma vez, eu fiquei assim, ó. A festa foi sábado, né? Tomei uísque com energético. Eu fui conseguir dormir na segunda-feira, depois que eu tinha trabalhado. E eu fiquei domingo ligadona, acelerada. Isso. O efeito mais é ainda esse isso mesmo, mesmo. né? E é que como essa arritmia ela tem um caráter benigno, às vezes a gente não vai no hospital, mas você pode ficar com ela 24, 48 horas com essa arritmia, o coração não batendo no ritmo correto, a gente nem percebe, na grande maioria das vezes. Tanto que no hospital mesmo, a gente interna o paciente, espera 48 horas, ela se resolve sozinho. Na grande maioria dos pacientes, ela é benigna, mas no caso desse menino, por exemplo, ela não foi benigna. Ela ativou um ponto de arritmia no coração que causou a morte súbita. Então, tem que ter muito cuidado Tem mesmo. que ter. Antes de eu ir pro vape, peraí só um pouquinho, deixa eu aproveitar essa parte do álcool. Eu gosto muito de ler a respeito disso. E eu já vi que musculação, por exemplo, e álcool não combina. E assim, alguns artigos que eu li, fala assim que você desperdiça todo o exercício que você fez ali, toda a atividade física, ao ingerir alguma substância alcoólica. É verdade ou não é verdade, doutor? Verdade, Bia. Quando você faz o uso do álcool, é como se você tivesse jogado mais ou menos umas 2 semanas de academia fora. Doutor, Não, doutor, as câmeras têm que ter doutor. filmado a cara do Wesley, Não, gente. Eu tô também indignado, Wesley. Ó, desse E jeito aquela não tem tacinha como. de Gente, vinho mas como ali? tacinha? Aquela tá Aquelas assim. garrafas, né, de vinho. Aquelas garrafas. Aquelas garrafas né? do final de semana. Então Pô, não é pode, complicado. não seria viável assim, de jeito nenhum. Você perde, a né, quantidade. tudo que fez, então. Na verdade, o que a gente fala é assim, é a dose dependente, né? Se a gente usar doses muito altas, você tá jogando fora realmente tudo que você fez. Mas, ainda insisto, né? 1, 2 taças de vinho, 2 latinhas de cerveja, ou uma dose pequena de Destilado ali. Aham. Beleza. Mas aquele negócio de passar um dia todo bebendo... Não dá, né, Aí, doutor? No final de semana. Não, eu né, até que não. baixar. Ontem, por exemplo, anteontem, no sábado, eu abri uma garrafa de vinho muito bom, que eu ganhei, e eu fico ridicando os outros. Ah, mas o vinho bom a gente tem que indicar mesmo. Lógico, eu tenho outros lá em casa, mas assim, o bom eu guardo pra minha pessoa, né? E aí você toma. Eu não sou de tomar muito, mas assim, tomei uma tacinha. Tomei outra tacinha, 2 tacinhas ali. E aí, o tal do pobre, ele ridica dele mesmo. Porque ele vai guardando ali pra estender o negócio. Mas Mas você guardou o resto do vinho ainda, claro, Bia? meu bem. Porque eu Tem que falei beber, assim, senão vai virar vinagre. não, viu? mas eu falei, gente, o tal do vinho, então você tem que ir guardando ali pra você ter até a última Vai ir gota. bicando, né? Mas no outro dia, onde eu quero chegar, doutor? E aí, bebi à noite 2 taças de vinho e fui malhar no domingo de manhã. Aquilo eu transpirei. Eu não sei se era o álcool que tava no meu Tirou corpo. tudinho. Não é? Parece que assim, o rendimento, ele não é igual. Não, isso com certeza, né? Do outro É dia de não é verdade, igual. então? Mesmo com dose pequena, não é igual. O Aham. rendimento é muito pior.
não muito é? pior. A gente nota isso, né? Quem faz atividade física já percebe isso. Que é realmente, se você... E ainda mais para esses profissionais, né, doutor Zé Vicente? Eu falo assim, hoje em dia tá uma linha bem fitness, né? Tem gente que realmente, aqueles bodybuilding, né? Quer fazer aqueles concursos. Então essa pessoa que ela tá ali com o esporte como vida, ele tem que tirar o álcool da vida dele. Tem, porque ele ganha vida com isso e aí ele não vai... Bom, eles não usam mesmo, né? Se você... Quem compete dificilmente tá usando álcool, né? Porque realmente ele piora. O grande problema, o outro vilão que vem vindo aí são os anabolizantes, né? Então, peraí, você Não, mas aqui só um minutinho. Eu acho que o erro foi seu. Por quê? Você podia ter descansado no domingo. Gente, já mas tá você treina hoje. no domingo, Aí. Bia. Eu tô abismado disso. ó, nós Depois de só- tomar vinho Aqui, ó. ainda. Os dois tá... Nossa, parabéns pra vocês. Eu tô não vejo, orgulhoso Eu falei, aqui, gente, viu? se ele consegue ficar 1 hora na esteira, eu vou também. Ah, você foi Ele não competir sabe, com ele, né? Ele não sabe que eu tava lá do ladinho dele, não, né? Você tem uma competidora oculta. Não, 1 hora na esteira, doutor, lá. E eu falei assim, bonita também, né? Lógico que Caramba, eu vou. gente. Pergunta quantos minutos que eu fiquei? 15, já saí de lá arrastado. O Manuel saiu me puxando Vocês de estão lá, muito meu bem. evoluídos. Galera, ó, fiquem ligadinhos. O papo tá super interessante aqui com o doutor Zé Vicente, cardiologista na cidade de Rio Verde, falando um pouco aí sobre essa junção, gente. Atividade física, exercício físico para prevenir aí ó, doenças cardiovasculares. A gente já volta com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com o doutor José Vicente, cardiologista na cidade de Rio Verde, falando de um assunto muito, muito interessante. Gente, prevenção de doenças cardiovasculares através da atividade aí do exercício físico. O papo tá super interessante, a gente tá tirando dúvidas aqui, ó, super pertinente a todo mundo. E agora vem um assunto polêmico, Verônica, Porque né? todo mundo acha que é muito mais fácil esse caminho, né? Toma os anabolizantes, aí já quer ficar magro, já quer ter músculo rápido. Tem uns que entram na academia num dia, na outra semana já tá forte, né? Aí você Do fala assim, nada, do gente, como assim? É engraçado, É, uns principalmente corpos os assim, aí você fica e fala, homens. poxa, como é que conseguiu isso? Ele meu? chega lá com a camiseta igual a sua De no repente dia. a manga tá aqui, ó. Não, ela vai apertadinha. diminuindo aqui, meu bem. Ela já vem fiozinho aqui, de um mês pro outro, você fala... Aí ele olha pra gente, aí eu já olho e já falo de cara. Falei, e aí... Quantas gramas você tá tomando? Quantos ml tá mandando você aí? Tá tomando, né? Não, isso aqui é só alimentação e atividade física. só A os- voz já é outra. a Já voz já- mudou. Doutor, o que você me fala disso? A gente tá numa epidemia, né, Bia? Acho que é isso que a gente tem que lembrar, né? Hoje você pega numa academia, dificilmente você encontra pessoas, lógico, né? Encontra bastante pessoa que não usa, mas tem um montante ali de pessoas usando. Então, realmente, se a gente parar pra pensar, é uma epidemia de saúde. E é por isso que o Conselho Federal de Medicina vem mesmo barrando alguns implantes de hormônio, tudo isso, porque infelizmente perdeu a mão, né? Só que a gente sabe que tá aí no mercado negro, né? Então, quanto mais a gente impede, eles conseguem de outra forma. Então, acho que a melhor forma é a forma educar. Educar todo mundo sobre o que pode levar os anabolizantes. Aí, vamos lá, tem uma gama de situações, né? O anabolizante, ele por si só, ele já aumenta a pressão. Então, quem está tomando o anabolizante, se ele tem uma pressão 12/8, esse paciente possivelmente vai procurar um cardiologista porque a pressão dele está 15, 16, 17, ela vai aumentar. E aí tem os outros problemas que causam. Então, causa doenças cardiovasculares, aumento de infarto, aumento de insuficiência cardíaca, possibilidade de AVC, doenças do fígado, aumento da possibilidade de câncer. Então, nós estamos vivendo uma situação onde, se a gente soubesse o real mal que ele faz, possivelmente a grande maioria não usaria. Né? Eu sou também totalmente contra. Porque todo mundo pensa que só tá ali, né? Só tá resolvendo o que eu quero agora. É o lado Isso. externo, né? Ver o corpinho bonito lá, tá lindo, mas por dentro tá todo estragado. Ô, já, doutor, né? mas Relógio. também tá muito em voga a reposição hormonal. Que assim, né, você vai lá e tal, por exemplo, eu já tenho também 40 e poucos anos, vou e tal, tá com deficiência disso, tá com deficiência daquilo, tá com deficiência daquilo. Orientada a pessoa, por exemplo, pode usar uma testosterona, uma gestrinona ou não? Então, Bia, eu acho que aí vem a questão da orientação, né? Sim, eu acho sim. que você tendo a possibilidade
de um médico te acompanhar, de preferência um ginecologista, um endocrinologista que conhece esses seus hormônios, realmente fazendo exames de rotina para saber se isso não está sobrecarregando fígado, se não está sobrecarregando rim, se não está sobrecarregando coração, você vai estar monitorando o que você está colocando dentro de você, né? O grande problema é que a gente está vivendo uma onda de que o vizinho passa a prescrição do hormônio pro outro, né? E ele mesmo aplica. Ele fala assim, vem aqui que eu aplico em você e você aplica em mim. Não que eu usei, mas é porque eu já vi as pessoas E é fazendo tipo assim, nossa, isso. pra mim deu super certo. Pra você vai ficar ótimo. Desse Isso. jeito. E assim, hoje existem estudos que mostram que apenas qual que é aquela? A heroína, ela é mais viciante que o anabolizante. É mesmo? Porque o anabolizante, ele te dá força, ele te dá libido, ele te dá um treino forte na academia. Quando você tira o anabolizante, você acaba o ciclo, você vai pra academia mais fraco, você não tem tanto libido, indisposto, você não acorda com tanto ânimo. Então, o cara compra novamente. Então a pessoa mesmo? começa a ter abstinência de anabolizante. Mas Sim, isso velho. mesmo, Porque não ela é? sente aquela necessidade de ter aquela disposição, aquele corpo daquele jeito, porque só o anabolizante que causa isso, né? Justamente. E ninguém às vezes fala disso, Não do percebe. vício do anabolizante. O anabolizante, você pode ver, poucas pessoas que usaram, eles deixam de usar. Deixam de usar. Eles voltam vou fazer um ciclo tal mês. Então eles falam muito isso, porque realmente ele te dá uma falsa disposição que depois ele não consegue mais largar. Mas é possível hoje, uma pessoa de forma natural, porque a gente vê esses corpos aí, os caras têm um corpo bonito, a mulher tem aquele corpo bem malhado, bem treinado, mas a gente sempre percebe que por trás sempre tem alguém que tá usando anabolizante. Hoje a pessoa de forma natural, hoje fazendo um exercício, praticando de forma natural, fazendo uma alimentação saudável, e ele consegue adquirir um corpo assim? daquele jeito? Vamos lá, Wesley, essa pergunta é muito interessante. Por quê? A gente consegue, mas não adianta colocar o José Vicente com 1,84 m ser campeão com cavalo lá, De hipismo lá. que o jockey tem 1,60 m. Então, tem muito da genética e muito do que a gente tá esperando daquilo, né? Então, eu com o meu peso, se eu for montar num cavalo e correr um turf na verdade, eu nunca vou ganhar nada. Então a gente tem que saber até onde a gente pode ir com o nosso corpo. Cada um, é individualizado. Isso. Agora né? você pega uma pessoa que tem uma história familiar de pessoas com capacidade muscular grande, uma genética forte, esse cara possivelmente vai atingir. Aí você pega uma outra pessoa, baixinha, que a família... Você vê que é uma família que não tem um desenvolvimento muscular grande. Ele não vai conseguir atingir, virar um gigante da musculação. Mas ele vai ter um corpo definido, ele vai ter os músculos definidos. Eu acho que é isso que a gente precisa notar. Saber aonde cada um pode chegar, né? Então... se a gente conseguir individualizar isso também é muito importante. A parte da genética que você falou, eu acho que é muito importante a gente olhar para nós mesmos, não é, doutor? Porque não adianta eu chegar aqui, eu quero ter o corpo da Verônica, eu não vou ter, não vou chegar. Às vezes ela chegar e também falar, eu quero o corpo da Bia, né? É individual de cada um, né? Perfeito. O problema é a comparação, né? Todo mundo fala, não, eu quero ser aquele. Não tem jeito, né? E Cada falar um de tem... comparação, né? Hoje em dia, agora né? é as redes sociais, É, né? a Tá rede tudo social. lindo lá, todo mundo só posta o que é bom pra pessoa, né? Então, a comparação existe Falando mesmo. em rede social, tem gente que você não conhece na vida real, né, doutor? Verdade. O negócio tá feio, né? Tá. Muito. Você A vida, chega, gente, é difícil. É o lá que você uma vê ao pessoa, vivo, você vai assusta. falar, Não, é quem mentira, é que você mesmo. Doutor, vamos falar um pouquinho, tá quase terminando o programa, dessa parte do vapor do cigarro, né? Essa é benéfico, não é benéfico, não faz mal, você pode usar de forma moderada ou não. Me fala um pouco sobre isso. É o grande vilão também, né? Hoje a gente tem anabolizantes, tem o álcool e o vapor é um transtorno que veio pra gente lutar contra aí. O que a gente tem que mostra é que você, às vezes o tabagista do cigarro comum, ele dá, vamos dizer, 10 mil tragadas no mês. O vapor, os estudos mostram que as pessoas chegam a 40 mil, 50 mil, até 10 vezes a mais do que um cigarro comum. Então, além do cigarro comum já ser ruim,
a gente usa menos do que o vapor. Então o vapor a gente usa demais, porque ele fica ali no bolso e o tempo todo ele não precisa acender, ele não precisa sair do lugar. Então ali tá muito ruim. Fora os danos que são iguais ao cigarro comum. Câncer, doenças cardíacas, enfisema pulmonar. Então tá na hora de também a gente combater isso, sabe? É toda a sociedade começar a combater, falar, não, perto de mim não quero, isso vai te fazer mal, aqui em casa não vai entrar isso, porque é uma droga que vai ter um problema social, econômico, de saúde pro país todo. É desagradável, né? Fala a verdade. A gente que não usa, você tá num ambiente que a pessoa tá soltando aquela fumaça na sua cara ali, é horroroso, né? Não, é horrível. E assim, as pessoas percebem porque, assim, por ele ser uma fumaça densa e fria e ninguém percebe, então as pessoas usam em qualquer lugar. No cinema, eu já vi no cinema. Falta de educação, eu já vi né? no teatro as pessoas fazendo isso. E é uma coisa, assim, absurda. Conheço gente que fica 24 horas, assim, conversando e fumando aqui, ó. Parece que é tão ansioso, É né? tão ansioso que acostumou. E assim, não percebe. Porque um cigarro, às vezes, a pessoa sai ali, fuma e não é defendendo cigarro, né? Mas o vape, as pessoas parece que fica ali uma porque, coisa assim, que é por exemplo, normal, por 24 exemplo, no horas. Bar, o cigarro você não pode fazer uso, né? Tem que ir lá fora. E o vapor não, tá todo mundo no bar sentado e tá usando normal. Doutor, a gente tá terminando o programa, falta 2 minutos pra gente encerrar. Eu quero que você faça uma conclusão pra gente no geral. Eu acho que o geral que eu gostaria de passar sobre a atividade física e a promoção de saúde é entender de algumas formas, até olhar um pouco a mais do que a atividade física. A atividade física, ela da parte social, socioeconômica do país, quanto mais a gente promove a atividade física, menos pacientes internados nós temos, tá? Então, menos hospitais a gente precisa construir. Isso é muito importante que as pessoas entendam que a gente também tem uma responsabilidade da comunidade, tá? Então, se você tem um vizinho, se você tem alguém que não faz atividade física, tente explicar para ele os benefícios individuais dele, que ele vai ter menos possibilidade de doença, que ele pode diminuir possibilidade de câncer, de Alzheimer, e também explique para ele que ele também pode estar causando um custo para toda a sociedade que não é necessário, que a gente consegue quebrar tudo isso. Então, olhar a atividade física, ela é maior do que apenas individualizar. Ela também é socioeconômica, vale muito a pena para todos de forma individual e para uma comunidade. Olha aí, gente, danada, E né? uma mãozinha na consciência, né? Amiga, não preciso falar nada, ele vai voltar aqui mais vezes. Na verdade, ele vai voltar diretão em 2025. Eu não Tá na tô agenda, nem aí. né? Ele já falou no ar, né, meu bem? Ele fez falou, um tem que cumprir, né? Vou cumprir com vocês, pode deixar. Então tá Doutor, bom. obrigado pela participação. Maravilhoso o programa. Espero que realmente você volte mais vezes aí com a gente. Joia, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Vamos lá, como que é? 5 ou 6 vezes ano que vem? Pelo amor de Deus, vocês é Lindo. porque já Né? tem Nós já vamos querendo deixar bem. agendado, pode ser? Combinado. Um abraço, até mais. Até mais. Beijo, Tchau, tchau. galera. Tchau, tchau.